grande astro, né, da Rede Globo de televisão, resolveu tomar uma atitude radical contra a própria emissora. E a coisa não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Esse astro global, que já fez 1000 novelas, minisséries, tudo, que vocês amam de paixão, tem o maior respeito, inclusive por ele decidiu, tá? Ele ficou mal de saúde, problemas de pressão. Os médicos ficaram preocupados que ele tivesse, inclusive, um AVC, de tanto que a pressão dele subiu, mas graças a Deus isso não aconteceu. E diante de toda uma situação, ele resolveu que era a hora de tomar mesmo uma atitude definitiva, porque segundo ele não tem volta. A gente nunca sabe, né? Nunca se deve dizer nunca, mas ele está dizendo sim, não tem volta, ele vai fazer o que ele se propõe a fazer, e aí seja o que Deus quiser, mas que realmente essa decisão foi tomada, tem o apoio da família e ele vai à luta de verdade, tá? E é sobre isso realmente que nós vamos conversar com o Alessandro Lobianco. Mas antes, deixa eu falar boa tarde aqui. Boa tarde, tudo bom, Flávio? Tudo bem, paz? Tudo bom, Felipe? Boa tarde, Sônia. Boa tarde para vocês. Também. Sabe que hoje tem 1 quilo de coisas para comentar. Sônia, tem muita coisa. Mas agora a gente vai para o Alessandro Lobianco. Como eu falei, eu só ia cumprimentar. Vamos lá direto para o Rio de Janeiro. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia, Tiago, Vlad. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma bomba mesmo, né? Uma bomba aí, fruto de uma decisão extremamente radical, mas que, como esse famoso ator global falou, pode ser radical, mas é a única alternativa que me restou depois de 2 picos de hipertensão, sim, depois de uma situação completa de desespero e que pode afetar ainda mais a minha saúde do que já está afetando, mas não me resta outra alternativa. E essa decisão radical que esse ator global vai tomar, gente, vai ter um impacto surpreendente ali dentro da TV Globo, porque com certeza é uma atitude que ninguém esperaria que esse ator fosse tomar a essa altura da vida. É uma atitude que com certeza vai mobilizar toda a cúpula da Globo e fazer um estouro ainda maior para uma direção específica ali dentro da emissora. No início dessa história, gente, a família desse ator estava muito preocupada, pedindo para ele ter calma, pedindo para ele ter paciência, sim, preocupados que essa decisão pudesse prejudicá-lo, mas o que a gente ficou sabendo com exclusividade é que a partir do momento que esse ator confirmou 100% algumas informações que ele tinha já uma desconfiança de anos, a família passou a apoiar agora essa decisão desse ator, no sentido de que toda ação gera uma reação. Sim. Essa foi a expressão correta que me passaram. 2 pessoas muito grandes de dentro da própria emissora procuraram esse ator para confirmar toda essa desconfiança. Após ele ter essa confirmação dessas 2 grandes personalidades da Rede Globo, ele recebeu contato de outras pessoas também que foram confirmando a história. Então ele levou essa queixa, ele formalizou essa queixa na própria emissora, mas não teve um retorno, ele está sendo completamente ignorado e resolveu tomar aí essa decisão surpreendente, principalmente que a falta de retorno continuou depois que ele formalizou essa queixa ali para o setor responsável, Sônia. Certo. Agora deixa eu te falar uma coisa, sem saber quem é o ator, o que o levou a tomar uma atitude radical, que a gente também não sabe qual é. Mas como você falou que vai balançar as estruturas dentro da própria Rede Globo, é um tipo de atitude que, de repente, outros artistas ou outras pessoas, grandes nomes do elenco da emissora, de repente podem criar coragem e fazer também, é isso? Olha, com certeza, Sônia, porque por trás disso já existem outras pessoas que estão sabendo do que está acontecendo, sim, reportaram que talvez desconfiam que possam estar também sendo vítimas no mesmo contexto e que estão esperando mesmo ver o que esse grande ator vai fazer, e isso pode encorajá-los e pode ser aquilo que a gente chama de um efeito dominó, sim, ou até mesmo um efeito coletivo.
pode ser, o caso desse grande Açor pode abrir um precedente aí para algo muito maior dentro da emissora, porque ele não é o único a relatar que está vivendo isso. Tá certo. É uma coisa... Que bomba, né? Que bomba, mas assim, eu acho que tem a ver com esses tempos, né? Que a emissora está atravessando. E será que essa história, porque pelo que ele falou aí, é um ator muito conhecido. Sim, muito né? mesmo. E as pessoas, nome, né? Grande nome. E as pessoas que estão envolvidas também são conhecidas. Ele falou pessoas grandes dentro da emissora. Avisaram esse artista que tem alguma coisa aí que não é legal pro lado dele, é isso? Isso, e foi aí que pegou, porque ele já tinha essa desconfiança há anos, mas ele desconfiava que muita gente tinha medo também de confirmar isso para ele. Mas agora, na última semana, especificamente, nos últimos 4 dias, as pessoas de forma anônima o procuraram e confirmaram. Falaram, olha, não é desconfiança, eu faço parte dessa relação ali dentro desse meio de trabalho e eu posso te confirmar que realmente isso está acontecendo e não vai mudar. Poxa. E foi aí que ele fez essa queixa, ele formalizou essa queixa para o setor responsável, para a pessoa que estava em contato com ele. E ele ficou extremamente abalado e decepcionado que teria recebido um retorno de que no momento não há nada a se fazer. Então ele resolveu ali conversar com a família e vai tomar uma atitude extremamente radical. Certo. E por que duas, falou? na verdade. Duas atitudes extremamente radicais. E uma delas, de imediato, já vai ter corre-corre na emissora, que vai ter que ter acredito que vão querer ver uma solução para que isso não cresça ainda mais, porque essa decisão é radical mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, porque você tinha falado que ele está muito revoltado por estar sendo ignorado, mas agora você falou que uma resposta ele teve que confirma coisas que os amigos mais chegados e pelo que parece de alta cúpula também confirmaram para ele. Quer dizer, ele está sendo ignorado como, então, se ele teve uma resposta? Pois é, ele está sendo ignorado agora pelo setor responsável, porque ele recebeu de grandes celebridades ali essa confirmação e aí ele levou essa questão para a direção da Globo. Entendi. E era a direção que estava conversando com ele nesse sentido. E mediante a falta de retorno da direção, após ele formalizar essa queixa... Aí o bicho pegou, Sônia, de verdade. Quer dizer, não é só pessoal de cúpula, não, como eu pensei. São colegas mesmo, outros grandes artistas como ele. Artistas, pessoas que fazem parte do elenco da Rede Globo, tanto de atuação quanto de criação, de produção e também direção. Nossa, então seria o quê? São muitos núcleos, né, então seria o que isso, isso, Lobianco? É tipo uma represália? Uma perseguição? É uma perseguição? Olha, confirmaram uma perseguição e confirmaram porque viram que ele estava fazendo uma série de coisas numa esperança que não se confirmava. E principalmente depois que tiveram conhecimento que ele teve 2 picos de hipertensão, como você falou, médicos ficaram até preocupados que isso pudesse levar a um AVC. Resolveram contar a verdade para ele, esses amigos, porque nessa ânsia de querer investigar as coisas, ele vai ficando mais nervoso. Só um momentinho, Lobianco. Fala, Elias. Esse ator famoso acabou de mandar um áudio pra gente confirmando toda essa história. Estamos editando, daqui a pouco a gente vai colocar. Você ouviu, Lobianco? Escutei. Escutou? Então, aí que vocês podem observar, porque esse ator, ele estava muito preocupado de manifestar diretamente a opinião dele sobre esse assunto, mas agora, a gente pelo jeito, a gente ia contar. Eita, mas então, pelo jeito a decisão é mais do que decidida, então, para ele mesmo vir a... Então, pelo que eu entendi, ele encaminhou áudios que ele mesmo vai confirmar agora, isso. Seria... chegou agora, é isso, Elias? A gente chegou agora. Chegou neste momento, estamos editando. Estão editando aí em cima, como vocês estão ouvindo em casa, e a gente então vai colocar esse artista que está confirmando tudo isso que o Lobianco está contando aqui pra gente, né, Lobianco?
Nossa, caramba. Caramba. Eu jornalisticamente, radical eu já mesmo. fico mais tranquilo, pelo menos porque é um assunto tão delicado que, tendo a confirmação do próprio, a gente fica até mais tranquilo jornalisticamente falando, né? Sim, com toda certeza. Nossa, Mas que é situação, radical hein? mesmo, É né? radical. Eu acho assim, perseguição é uma coisa tão baixa, é tão ruim, porque se você não... Eu não sei qual o motivo que a gente sabe né? Mas a nada, gente tem que né? valorizar o profissional, né? E eu acho que isso em televisão acontece muito. Às vezes você não gosta da pessoa, mas aí você não quer escalar, porque, enfim, gente, isso não tem nada a ver. Não é verdade? Claro, eu acho que você tem que ser claro. profissional. A pessoa é boa, funciona, é legal, enfim, dá um resultado bacana, entrega aquilo que a emissora está pedindo. Acho que não tem essa de perseguição. Tem que deixar a pessoa trabalhar. É verdade Mas mesmo, chegou a Vlad. níveis que talvez não dê para suportar. Porque se tem esse ator... Porque eu estava em dúvida se era um ator, um apresentador, de qual núcleo. Porque ele falou que tem vários núcleos envolvidos, né? Grande É ator, ator, né? É um ator, mas ele é tão querido, que outras pessoas que não fazem parte direta, mas que frequentam o círculo de amigos de todos que estão envolvidos nessa confusão, acabaram procurando ele, porque viram, se ele ficar tentando investigar isso por conta própria, esse cara vai ter mais um pico de hipertensão. Entendi. É melhor, pelo menos, ele saber logo a verdade e se conformar, mas não esperavam que ele fosse ter E essa se atitude. conformar, é isso, o pessoal foi avisar, falou, para de ficar... Nesse sentido, para que ele se conformasse mesmo, Sônia, para que ele ficasse mais tranquilo, sabendo que seria uma busca por nada. Essa é a cabeça dos amigos, na verdade. Vamos falar o que está acontecendo, porque ele está se mobilizando tanto, ele não tem mais idade para isso, já teve 2 picos de hipertensão, pelo menos sabendo a verdade. Talvez o conformismo, num primeiro momento, vai deixá-lo nervoso, mas não vai deixá-lo nervoso eternamente. Fica tudo definido, mas não houve conformismo não, né? Não, houve, na verdade, uma revolta e uma atitude que vai abalar as estruturas da emissora. Meu Deus do céu, haja hipertensão. E nesse período agora em que a gente está enfrentando, eu queria até saber se toda essa história teria ou não a ver com esse momento que todas as empresas enfrentam por conta do Covid-19. Tem algo a ver ou não? Olha, Vlad, essa decisão, os próprios amigos confirmaram que essa negativa em relação ao ator já data de 98, na verdade, 98. Isso já Isso? Então, só que era de uma forma muito velada. Então, independente desse contexto do coronavírus, essa decisão já estava estabelecida antes disso. Eles podem, agora, num segundo momento, até dizer que isso pode ter atrapalhado, mas de acordo com os relatos que esse ator recebeu, o coronavírus é uma coisa descontextualizada mesmo em relação a esse problema. E é justamente por isso que ele optou por tomar essa decisão, 2 decisões. Uma extremamente radical, que é a curtíssimo prazo. E outra a médio prazo também, que vai dar muita dor de cabeça e que pode até mudar o rumo dessa história. Nossa, caramba! Né? A favor dele é o que a gente espera. Porque, assim, nos bastidores das emissoras se comenta muito, os colunistas também comentam nos bastidores, que essa história do coronavírus, essa coisa que a gente tem enfrentado aí com a doença, a turbulência toda, ela tem servido também para desculpa, para muita coisa, para pretexto, para muita decisão que antes empresas não teriam a coragem de tomar ou estariam protelando, que agora tudo vira em nome do coronavírus, em nome dessa doença, dessa pandemia, na verdade. Você está dizendo que não, nesse caso não tem isso. E você está certíssima, Sônia, porque nesse mesmo contexto que você narra agora, teve a própria decisão do contrato da Angélica, né? Que num primeiro momento tentaram jogar para o lado do coronavírus e a história não era bem assim. É verdade. Não tinha nada a ver com mudança de programação. Fala, Vlad. Eu fiquei pensando agora no tamanho da gravidade desse caso. Por quê? Quando você coloca lá, Astro Global toma atitude radical contra a emissora, ele está falando da Rede Globo de televisão. Sim. A ponto da pessoa, deve ser um caso único, e eu digo assim, gravíssimo, porque mexeu com uma única pessoa que pegou o telefone, ligou aqui pro programa, e o Alessandro lá no Rio de Janeiro não foi procurado até então. Não foi, Foi sim. também? Foi, sim.
né, Alessandro? Mas assim, ele ligou agora, assim, nos últimos instantes. Mandou um áudio. Mandou um áudio então, pra fico gente. pensando... É um vídeo ou é um áudio, hein, Elias? Porque o... Um áudio. Um áudio. Um áudio, né? Um áudio. É, Fico tentando... que o Lobianco, ontem, conversando com essa pessoa, teve tá. acesso ao áudio, é isso? Era um e agora parece que ele mandou mais outro. Ele te falou a atitude que ele tomaria, é isso? Sim, ele me falou a atitude que tomaria, O próprio te falou. mas ainda estava meio, a família tal, ele ainda estava meio relutando, mas é aquela história, falou, a gente é fofoqueiro, a gente já ia contar, mas agora eu acredito que de repente ele está em casa vendo aqui a abertura da matéria e resolveu confirmar, né, mandando esse segundo áudio, até porque a minha conversa com ele ainda não estava decidida se a gente iria expor ou não, então essa confirmação dele agora me deixa até mais tranquilo para expor o caso. Tá, a gente tem uma autorização para colocar esse áudio no ar, é isso, Elias? Sim, temos. Tá. Ontem, quando você falou com ele também tinha uma tendência a autorizar isso, né? O áudio que você tinha que fosse exibido, é isso? Sim. Então tá. Sim. Então tá. No caso... Eu fico preocupada, porque isso é uma coisa tão radical, né? A gente não sabe nunca em que terreno está pisando. Mas na verdade, Sônia, ele já autorizou de imediato. Eu ontem à noite que tinha ficado um pouco preocupado se isso pudesse prejudicá-lo e eu estava com o pé atrás. Ele. Falei, mas aí que entra esse contexto. Não, a família toda entendeu e estão todos me apoiando e você pode falar. Agora, ele confirmando mesmo e mandando mais um segundo áudio, a coisa fica melhor ainda para a nossa notícia. Claro. Não, porque eu acho importante, assim, notícia é notícia, a gente quer ter boas notícias para dar para todo mundo, no sentido de importância, não só de positividade. Mas, às vezes, não compensa. E eu achei muito legal isso que você fez, perguntar para ele, escuta, tem certeza? Se a gente levar essa coisa para o ar, não vai te prejudicar? Porque eu acho que esse é um princípio que todos nós temos que ter, que aqui no nosso programa a gente sempre levou a sério, graças a Deus. E você fez isso, achei bem humano da sua parte, é muito respeito, inclusive pelo próprio artista, não é? Porque ele pode estar revoltado, pode ser o impulso, pode ser o calor do momento e depois ele vai se arrepender amargamente. No caso desse grande ator, não, porque isso foi pensado, decidido e com o apoio da família e autorizado. Isso. Então, fechou. E uma coisa que ele me fala, até quando a gente estava questionando se isso pudesse prejudicá-lo ou não, foi a informação que ele me passou há pouquíssimos minutos antes do programa começar. Essa informação de que ele formalizou a queixa na emissora e que chegou a conversar no telefone com um dos responsáveis e que teve um retorno desse responsável que talvez não tenha nada a se fazer mais. Sim. Essa informação eu não tinha ontem, eu estou recebendo agora. Então decidiu tudo agora mesmo. Esse quebra-cabeça que eu estava tentando montar. Ele chancelou o áudio mesmo, né? Que ele falou, agora o pior eu já tenho, né? Então, resta agora, pode tornar público que é o que eu vou fazer. Certo. Inclusive, eu estou aqui no WhatsApp com essa pessoa e tá falando, vai em frente. Nesse momento ele está passando mensagem? Tá. Nesse momento. Era o quebra-cabeça que porque você assim, ontem pode ser que ele tenha ficado reticente quando passou essa informação para o Lobianco. O Lobianco falou que outras duas pessoas, podemos falar assim, dois tubarões da Rede Globo, também falaram sobre o assunto. Colegas, artistas mesmo, né? Pessoas que têm um nome lá dentro da emissora. E aí pessoas agora grandes. Ele liga e confirma. Então o negócio agora está... Estava querendo juntar, porque eu pensei que ontem tivesse alguma coisa relacionada somente às pessoas próximas a ele. Mas não, são as pessoas próximas e o próprio. Mas isso não pode colocar em risco o futuro dele? Então, foi isso que o Alessandro perguntou para ele, era exatamente isso que a gente estava falando agora. E ele diz que era isso mesmo. Se ele é ator, se ele está em novela, se ele está em seriado, se ele está... Eu não acho, porque eu acho que quando você lida com a verdade... Eu não sei de quem nós estamos falando. Mas se ele tiver em alguma produção agora, se ele tiver no ar, em alguma produção, que ainda tem algumas frentes de capítulos. Que isso independe. Eu acho que se você está lidando com a verdade e ele tem plena certeza daquilo que ele está fazendo, eu acho que se ele está com a razão, eu acho que tem mais é que expor mesmo.
Tem mais é que colocar se for quem sei o lá. diretor está me dizendo aqui, ele está no ar, mas ele está em 2 reprises. Uma na Globo, né? E outra no Viva, no canal Viva. São 2 novelas diferentes e ele está no ar. Na Globo, acho que ele vai entrar no ar ainda numa dessas reprises que vem aí. Na reprise de Totalmente Demais. Ele está no elenco. No Viva ele está no Clone, na reprise do Clone, está rolando ainda, né? Ele está na reprise. Isso, Olha aqui, vamos falar de quem se trata e depois a gente vê se o áudio ficou pronto ou não para já colocar, ou se não daqui a pouquinho a gente coloca. Diga. Olha, a gente está falando do Estênio Garcia. Ainda a história do Estênio. E na verdade a confusão vai começar agora. Até então tinha uma expectativa. Tem o prazo até dia 30. Olha, então, na verdade, o contrato dele teria que ser renovado, mantido dia 30, mas o retorno para essa confirmação foi prometido para ele até o dia 25. Hoje é não 27? pode... Hoje é 27, Hoje até é quarta-feira dia passada. 27, pois é. Então, o que acontece? A gente já tem narrado aqui que e o que causou uma revolta maior no Estênio foi uma promessa que fizeram para ele, que se ele se mobilizasse e conseguisse um papel, essa história ia por água abaixo. A gente falou isso aqui. Glória Pérez assinou, né? Eu acho isso tanta sacanagem, desculpa, Lobianco, você se mobilize para tentar alguma coisa. O que é isso? Ele é um senhor de 88 anos. O que ele diz é Ele tem justamente 88 isso, anos. né? Mas pelo amor de isso, Deus. né? Só botar ordem na casa para você poder continuar explicando direitinho. O Estênio, lembra? Ele falou aqui no nosso programa também em relação a isso. Teria até o dia 30 para conseguir um papel, um trabalho na emissora para que ele continuasse com o contrato, renovariam o contrato dele fixo, não essa história de temporada. E agora, ele começou a se mexer, né? Tanto que a Glória Pérez sinalizou com papel para ele para 2021, uma nova produção dela para 2021. E aí ele continuou se movimentando para ver se conseguia alguma coisa ainda para esse ano, né? Até o dia 30 e ainda para ser realizado esse ano, em termos de série, minissérie, no streaming da Globo, especial, o que fosse para garantir mesmo essa história. E foi assim que os amigos ficaram, né? Penalizados, vendo que ele aos 88 anos de idade estava se virando nos 30 para conseguir um trabalho que garantisse para ele a renovação do contrato, e aí avisaram que não iria acontecer, foi isso? Para vocês entenderem as datas, só ressaltar, esses 2 picos de hipertensão que ele teve, Sônia, foi justamente nesse meio tempo que você falou, enquanto ele estava se virando nos 30. Então, por isso que ele achou desnecessário a promessa que fizeram, porque qual é a confusão das datas? Falaram para o Estênio o seguinte: se você conseguir um papel, eu vou dar nome aqui, o diretor de contratos da Rede Globo, Oswaldo Ribeiro, ligou para o Estênio e falou: olha, realmente essa história que o Silvio vai encerrar o teu contrato procede, mas se você... Que Silvio? O Silvio de Abreu. Silvio de Abreu, que é o diretor de dramaturgia da Globo. Claro. E o Oswaldo Ribeiro falou o seguinte para o Estênio: se até o dia 25 você conseguir um papel, me liga que isso vai por água abaixo. Não era mais dia 30? Não, dia 30 vence o contrato, mas ele falou, me liga até o dia 25, que aí eu derrubo isso para você. Agora, o Estênio já conseguiu isso no dia 23. No dia 23 já tá ligando pro Oswaldo. O Oswaldo está ignorando o Estênio dia 23, 24, 25, 26. Meu Deus, 27 hoje. Hoje, 27, o Estênio conseguiu contato com o Oswaldo. Questionou por que estava sendo ignorado esse tempo todo, se a promessa foi do próprio Oswaldo. E aí o Oswaldo veio com o papo de que não tem bem mais como contornar, para ele ficar calmo, que ele teria que procurar a Mônica Albuquerque e o Silvio para conversar, que não é... Então, quer dizer, o Estênio falou, mas isso é uma maldade, porque ele me prometeu, eu tive 2 picos de hipertensão correndo atrás,
conseguir fazer. Mobilizou Então, a o que mídia é? toda, uma torcida Me fizeram enorme uma pra promessa acreditando que eu não ia conseguir. A verdade foi essa. Me fizeram uma promessa acreditando que eu não ia conseguir, para no final da história a culpa recair assim. Na verdade, ninguém quis. Não é culpa nossa, ninguém mais quer trabalhar com o Stênio. Só que a Glória Cruel, falou, não, né? ele tá na minha novela 2021. Aí vieram com esse papo de que não, por obra. E aí depois entrou, mas Filhos de Eva vai entrar no ar, é um seriado, vai ter a segunda temporada. E aí veio esse papo mole de que não, é porque não sei mais se dá pra fazer isso. E jogaram outra tarefa pra ele, que ele ficou muito tenso de novo. Acabaram falando, você que tem que conversar com a Mônica Albuquerque agora. Quer dizer, você tem que se humilhar. E a promessa que fizeram pra ele, né? Então, quando ele teve a confirmação de duas grandes estrelas da Globo... Amigos mesmo, de que, né? olha, a verdade é o seguinte, o Silvio de Abreu quer você fora da emissora, isso aconteceu com o Aguinaldo, estava acontecendo com Miguel Falabella... Gilberto Braga também se manifestou falando que o Silvio estava esperando ele morrer. Benedito foi chutado, Manuel Carlos foi chutado. Nossa, há mas uma só ele quer ficar lá? perseguição por desafetos pessoais. Stênio, você não vai ficar, você está na lista do desafeto. Quando o Stênio foi conversando isso com pessoas importantíssimas dentro da emissora, ele resolveu tomar 2 medidas radicais que acredito que seja ele confirmando por esse áudio enviado à nossa produção agora. Tá, meu Deus. tenho a medida. Tá pronto? E sobre 98 que eu falei, Sim. o Stênio relata que em 1998 o Silvio tentou impedi-lo de entrar em Torre de Babel, mas que o Carlos Manga deu ordem que não iria contratar ninguém de fora, já tendo o Stênio ali para esse papel. Nossa, e que então desde isso então é que ele foi obrigado a colocar o Stênio em Torre de Babel, o Stênio já desconfiava que essa perseguição iria crescer, resultando na geladeira que ele está tomando há anos aí dentro da emissora. A gente, antes de exibir o áudio do Stênio, se eu puder só dar um retorno, Claro, entrei em comunicado com a Globo, procurei a Rede Globo. Falar com o Silvio? Porque ele é uma figura tão querida e respeitada também, outro grande autor de novelas, que isso? Justamente por isso, né? Tentei, mas o que a Globo me deu de retorno oficial é que eles não vão comentar absolutamente nada ligado a contrato dentro da emissora. Tá. E eles já sempre a mesma sabem da resposta, né? atitude radical, não sabem ainda que atitude é essa que ele resolveu tomar? Olha, eu perguntei à Rede Globo o seguinte, foi feita uma promessa ao Stênio de que ele se mobilizasse para conseguir algo até o dia 25, Sim. Foi prometido que no próprio dia 25 ele teria um retorno, não somente no dia 25, a partir do momento que ele procurasse o Oswaldo Ribeiro e entregasse uma promessa de trabalho, o Oswaldo já teria prometido que essa história viria por água abaixo. Entretanto, como eu falei com a Globo ontem fariam 4 dias que o Stênio estava sendo ignorado, passando retorno, ligando, mandando WhatsApp, ninguém respondia, ninguém atendia, né? E ele cansou. Tá certo. E aí a Globo falou, olha, isso é tudo relativo a contrato, e sobre contrato tem uma política empresarial que a gente realmente não dialoga nada ligado a contrato. Tá então certo. Não teve retorno. Tá certo. Bom, vamos ouvir o áudio, me parece que é um áudio relativamente curto, mas é muito incisivo, é muito contundente. Vamos soltar agora o próprio Stênio Garcia falando a decisão que ele tomou em relação à Rede Globo de televisão. Vamos lá. Travou? Tá, espera mais um minutinho, assim, né? Eles me exigiram um projeto futuro até o dia 25. Eu consegui esse projeto futuro. Eu fui escalado. Agora, se eles não cumprirem o que foi prometido, eles vão ter que me ver na justiça. Eu vou na justiça. Porque eu não vou assinar nada. A palavra tem que ser cumprida. Nós estamos falando com homens. Portanto, tem que sustentar a palavra. Olha, gente, ele vai para a justiça, ele vai processar a própria Rede Globo. Ele está muito indignado, tá, claro. Né? Com deu razão. para sentir pelo tom. Vamos ouvir de novo, Coloca aí. Eles me exigiram um projeto futuro até o dia 25. Eu consegui esse projeto futuro. Eu fui escalado. Agora, se eles não cumprirem o que foi prometido, eles vão ter que me ver na justiça. Eu vou na justiça.
porque eu não vou assinar nada. A palavra tem que ser cumprida. Nós estamos falando com homens, portanto, tem que sustentar a palavra. Tá aí, olha. Sônia. Oi. São Só dois explicar. áudios. O primeiro é o de ontem, que ele fala se não cumprirem a palavra. O de hoje, esse segundo, né, é que ele decidiu. Ele fala, eu não vou assinar nada. Eles que se entendam comigo na justiça, é isso? O que é o não assinar nada? Que falaram que dia 30 ele tem que comparecer para assinar a baixa do contrato. O desligamento. Então ele falou, eu não vou assinar nada. Se eu tiver que assinar algo, vai ser a procuração para entregar para o meu advogado e processar. Inclusive, já me passaram aqui pelo WhatsApp o contato do advogado dele. Quer dizer, a coisa já está encaminhando aí, enfim, para isso. E realmente, que a Globo já fique sabendo, ele não vai aparecer aí dia 30 para assinar a ruptura do contrato, que é um contrato por tempo indeterminado. E ontem, conversando com o Stênio, ele falou, e nem vou trabalhar por obra. Não aceito trabalhar por obra na emissora que eu ajudei a construir a dramaturgia. Tá? E assim, porque na verdade caracteriza trabalho por obra. Se o papel que ele conseguiu é só para 2021 e o contrato já teria vencido, né? Então aí a única alternativa para ele entrar na novela da Glória Pérez no papel que ela reservou para ele já seria pós-contrato. Né? Aí entraria trabalho por obra mesmo, que é a mesma coisa que eles propuseram para a Angélica, e ela está aí para dar um ok definitivo ou não. É complicadíssimo. E a revolta dele entra justamente pela promessa. Como é que me prometem uma coisa, sabendo que a grade de 2020 já está toda tomada, que qualquer trabalho seria mesmo para 2021? O que eles acharam? Que eu ia conseguir alguém para me colocar em 3 dias numa novela? Eles já sabiam que isso era impossível, né? Então tentaram jogar por esse lado do descaso dos autores comigo. Só que eles não contavam, segundo me passaram, que 2 grandes autores, inclusive, além de atores, procuraram o Stênio para falar, olha, a gente está limado, já não é de hoje de poder colocar seu nome nas escalações aqui, isso já vem há anos. Nossa, aí que ele ficou indignado, ele fez a queixa, ele conseguiu contato hoje com o Oswaldo Ribeiro, que é o diretor de contratos, formalizou a caracterização da perseguição e como resposta escutou que ele que tem que procurar a Mônica Albuquerque e tentar ver como resolver isso. Quer dizer, o próprio diretor de contratos que fez a promessa para ele. E aí, quando ele diz homem tem que cumprir a palavra, ele está falando do diretor de contratos, ele está falando do Oswaldo Ribeiro. Ele me prometeu, não tem esse papo agora de Mônica ou eu ter que procurar o próprio Silvio, né, me humilhar. Ele vai ter que resolver isso ou de uma forma amigável ou na justiça. Tá certo. Então, fechou o caso aí. Vamos torcer para que ele resista, né, fisicamente a uma coisa como essa, porque a situação é muito cruel e desrespeitosa para o lado do Stênio Garcia. Redes sociais.